Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E fez uma aliança com o homem chamado Abraão, e esta aliança trouxe para ele, e dará para nós também, quando nós fazemos aliança com Deus, algumas bênçãos. Em Abraão, no capítulo 17, nós podemos ver que pelo menos 4 bênçãos o homem recebe quando faz uma aliança com Deus e cumpre. A primeira bênção é a bênção da multiplicação, registrada no versículo de número 2, quando Deus diz que o concerto entre Abraão e ele, Deus o abençoaria e multiplicaria grandemente a sua vida. E nós aprendemos então na terça passada. Hoje nós queremos apresentar a segunda bênção que há quando nós fazemos uma aliança com Deus. Vamos embasar no versículo 3, 4 e 5 nesta noite. Os próximos falaremos nas outras 2 terças-feiras, para que nós possamos então entender a bênção de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de compromisso, Ele é um Deus que olha para o homem, olha para a mulher, olha para a humanidade, e olhando o homem, olhando para a mulher, uma família, uma casa que se esforça em conhecer a Deus, em se aproximar de Deus, então Deus tem comunhão com essa pessoa, se aproxima dele e fala com ele para propor uma aliança, propor um concerto, um pacto entre os dois, para que haja então o cumprimento deste pacto. E Deus será com essa pessoa, Deus irá abençoar essa pessoa e derramará sobre essa pessoa muitas bênçãos. Nós vemos que Abraão foi chamado sem ter nada. Ele estava na casa de seus pais e Deus chamou ele pelo nome e disse: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu te abençoarei. E Deus foi abençoando esse homem em conformidade, ele seguindo a vontade de Deus, seguindo a palavra, as orientações de Deus. Abraão não tinha nada, mas nós vemos que ao seguir a Deus, tendo aliança com Deus e não quebrando a aliança com Deus, Deus abençoou ele com a bênção da multiplicação. Ele constituiu família, teve esposa, teve escravos, teve filhos, teve trabalhadores, animais, se tornou um dos homens mais ricos do Oriente, porque a bênção de Deus foi derramada sobre a vida dele e Deus multiplicou a vida dele. Tudo que ele tinha pouco, Deus abençoou e ele teve muito. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós muitas vezes encontramos Deus na sarjeta, não temos nada de valor, mas quando a presença de Deus entre nós e nós fazemos um pacto com Ele, Deus nos abençoa. Mas a bênção que Deus nos dá é uma bênção grandiosa, é uma bênção poderosa, é uma bênção que extrapola o nosso pedido, extrapola a nossa imaginação. Nós não esperamos o que Deus faz em nossas vidas, porque quando Deus age na vida do homem e da mulher, Ele age de uma maneira especial, e o seu milagre é tão grande que a bênção é multiplicada. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que foram abençoadas por Deus foram grandissimamente abençoadas. Era uma bênção de multiplicação, porque fizeram uma aliança com Deus. O versículo de número 3, para nós meditarmos nesta noite, diz a palavra de Deus, que Deus fez cair um sono em Abraão, e disse para Abraão: há um concerto entre mim e ti. Versículo de número 4, havendo esse concerto, não há quebrantamento. Já abençoei, multiplicando tudo. Um homem que não tinha nada, saiu errante pelo mundo, era nômade, se tornou um grande homem com muitas coisas ao seu dispor, porque a bênção de Deus estava com ele. Mas agora então, Abraão não nega a Deus e não quebra aliança quando Deus abençoa os seus bens. Isso aqui é muito importante nós pararmos e analisarmos, porque existem pessoas que buscam a Deus e vêm para a igreja quando tudo está ruim, quando não tem nada, as contas bancárias estão zeradas, os bens não tem, as coisas estão de mal a pior, e busca Deus quando está na prova, quando está na dificuldade, e faz uma aliança com o Senhor, e
multiplicação. Aquele que não tinha nada, Deus começa a abrir as portas e as coisas vão acontecendo. A vida vai se encaixando, a vida vai se ajeitando, porque quem conduz a vida do homem é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E quando Deus está conosco, os nossos passos vão sendo certos na direção em que Deus quer nos levar. Quando nós caminhamos pela nossa própria visão e pelas nossas próprias convicções, sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem ter intimidade com Deus, muitas vezes, a maioria delas, nós acabamos errando, acabamos falhando e nos frustramos, porque os nossos planos não são os planos de Deus, e os caminhos que parecem certos aos nossos olhos, às vezes são caminhos que desagradam a Deus, e nós cada vez mais vamos se distanciando do Senhor, de modo que nós não podemos ser abençoados. E quando nós quebramos a aliança com Deus, nós fazemos uma aliança e Deus nos abençoa, e nós negligenciamos esta aliança, automaticamente nós vamos perdendo as bênçãos que Deus nos deu. O inimigo vai roubando as bênçãos de nós, porque não há mais um compromisso. Uma aliança significa compromisso, significa uma união, significa comunhão, unidade. Se eu me caso e coloco uma aliança em meus dedos e a minha esposa também, nós temos comunhão um com o outro, somos um só corpo, como diz a palavra de Deus, e juntos seguimos rumo a um propósito. Se a aliança for quebrada e cada um seguir propósitos diferentes, caminhos diferentes, começarão as brigas, começarão as discussões, o relacionamento não vai dar certo e uma hora chegará ao fim e será triste e grande a ruína. A mesma coisa é quando nós quebramos a aliança com Deus, nos afastamos daquele que pode nos abençoar, perdemos a comunhão com o Todo-Poderoso, automaticamente não temos mais unidade com Deus. Eu e Deus não somos mais um só, porque a quebra da aliança fez uma divisão e há pecado, de modo que nós não chegamos a Deus e a presença de Deus se retira de nós. E dessa forma, o inimigo das nossas almas tem autoridade e autonomia para vir ao nosso encontro. Se o nosso relacionamento foi rompido com Deus, não tem nada que vai barrar a ação do inimigo contra as nossas vidas, se não for a graça e a misericórdia de Deus para realmente vir ao nosso encontro e restabelecer esta aliança. O inimigo rouba tudo, tira o que Deus nos deu, nos coloca em lugares onde Deus já havia nos tirado, e nós vamos indo de mal a pior, porque quebramos a aliança que havia com Deus. Mas quando nós continuamos firmes adorando a Deus, independente da bênção que Ele nos dá, e nós não rompemos a aliança, Deus derramará uma segunda bênção sobre nós. Mas quando nós erramos e quebramos essa aliança com Deus, tudo nós perdemos. Existem milhares de pessoas que servem a Deus quando tudo está difícil, mas quando Deus vem e abençoa, às vezes andava de a pé, e Deus dá um carrinho para melhor se movimentar com a sua família, passear em Deus cursos e fazer a obra de Deus. E muitos deixam aquele carro ser que atrapalha para a sua caminhada espiritual. Muitos viviam ali na estica, só pagando os boletos e comendo a comida. Mas quando Deus dá uma bênção, porque é uma aliança, sobe um pouquinho mais de dinheiro, começa a passear, começa a viajar, começa a disputar do mundo. Não estou falando que o terráqueo é muito bom, mas nessa andança para lá e para cá, a aliança com Deus vai sendo rompida, Deus vai sendo deixado de fora da programação da sua vida e do seu dia a dia, da sua agenda pessoal. Deus não faz mais parte do que acontece. Esta pessoa
vai se afastando de Deus. E a bênção de Deus vai se afastando dela, porque ela não quer mais comunhão com Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que é comunhão constante com o ser humano, mas Ele não obriga você a servi-lo. Ele não obriga você a ser de oração. Ele não obriga você a ler a palavra e estabelecer uma aliança com Ele. Ele chama você para um propósito diferente, para estabelecer essa aliança. Mas quem decide se quer ou não é você. Abraão podia ter vindo para Deus: não, eu não quero sair da casa do meu pai. Aqui está muito bom, Yuri. Eu tenho conforto da casa do meu pai. Eu tenho a segurança da minha família que está aqui à volta. Eu tenho já estruturação na cidade que eu conheço, as pessoas onde eu convivo. É uma sociedade que já estou encaixado. Sair daqui para um mundo desconhecido para mim não é bom, Senhor. Então eu não quero fazer essa aliança contigo. Ele poderia ter falado essas palavras para Deus, porque se nós olharmos, ele estava estruturado naquela cidade com a sua família. E quando nós tomamos uma decisão de mudar tudo e ir para um lugar desconhecido, nós não sabemos o que vamos implantar. É uma decisão difícil, e a grande maioria não toma ela, porque a maioria das vezes nós temos os pés no chão, somos centrados e não queremos tomar qualquer decisão radical. Mas quando Deus chama a nossa vida e quer um pacto conosco, Deus, Ele faz o extraordinário. Nós precisamos confiar nas palavras de Deus. Nós precisamos confiar no chamado de Deus. Não importa aonde Deus quer me levar, o que importa é que Deus irá comigo. E se Deus irá comigo, tudo dará certo. Ele saiu da segurança de uma cidade estabelecida e foi para o desconhecido. Deus falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi, cumpriu o propósito da aliança com Deus. E Deus, olhando a vida de Abraão e vendo o seu compromisso em seguir a sua lei, em seguir a sua palavra, em seguir a sua voz, Deus então faz cair um sono em Abraão. E Deus fala com ele, e Deus diz para ele: há este concerto entre mim e ti, e agora eu preciso te abençoar de uma maneira diferente. E Deus olha para Abraão, diz para ele: olha, você se chama Abrão, mas agora tu não se chamarás mais Abrão. Eu vou mudar o teu nome, porque tu serás pai de multidão. Versículo número 5: não chamarás mais Abrão, que significa pai da altura, mas chamarás Abraão, será o teu nome, porque por pai de multidão de nações que tenho posto. Depois que nós fazemos aliança com Deus, Deus multiplica as condições para nós continuarmos firmes, seguindo o seu propósito e a sua orientação. E aí então Deus olha para nós e mostra quem nós somos. Quando Deus olha para Abraão e diz para ele: você se chama Abraão, Deus está dizendo para ele: eu sei quem tu é, eu sei a tua história de vida, eu sei a história da tua família, eu sei como é os teus dias, eu sei o que acontecerá contigo aqui em Ur dos Caldeus, mas eu tenho uma bênção especial para ti. Porque a partir de agora, você fez uma aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo, e você está seguindo rumo ao cumprimento da promessa dessa aliança, e não está negando meu nome, está sendo fiel para com este concerto entre nós. Então agora, eu abençoo a tua vida, Abraão, e tu não serás mais este homem que estava limitado à pequena Ur dos Caldeus. Tu não será mais este homem que estava limitado à cultura do teu povo. Tu não será mais este homem que estava limitado debaixo da cultura da tua casa, da tua família, do teu pai. Tu não vai viver a mesma coisa que o teu pai e que a tua família, porque eu tenho algo diferente para você, Abraão. A partir de hoje, eu mudo a tua história. A partir de hoje, eu mudo
seus familiares. Um homem que não teria uma expectativa diferente daquilo que ele vivia na cidade de Ur. E Deus diz para ele: vai para uma terra diferente, homem. Saia deste lugar. Deixa eu te conduzir. Quando nós deixamos ser conduzidos pela presença de Deus, o seu glorioso Espírito Santo, Deus nos leva a lugares diferentes, onde a bênção de Deus se revelará sobre a nossa vida. Deus nos mostra oportunidades que nós não víamos. Deus nos mostra caminhos que nós não pensávamos. Deus tem uma comunhão conosco de maneira que nós desfrutamos dos seus milagres e da sua bênção. E então Deus nos abençoa com a segunda bênção. Qual é essa segunda bênção, pastor? Essa segunda bênção está registrada no versículo 5, quando ele diz: tu és Abraão, um homem comum, um homem falível, um homem limitado ao seu tempo, limitado à sua sociedade, aos seus dias. Mas agora tu não vai ser mais este homem, porque há uma aliança estabelecida entre nós. A partir de agora você será Abraão, pai de multidões. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? A partir de agora a sua vida será transformada. A partir de agora a sua vida será mudada. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus olha para nós, vê as nossas limitações, vê a nossa pequenez e diz: ei homem, ei mulher, há uma aliança entre nós. Eu mudo a tua história, eu transformo o teu dia, vai ser milagre, vai ser extraordinário. A minha bênção será derramada sobre ti, de modo que as nações falarão o teu nome, as multidões conhecerão o teu nome, porque tenho chamado tu para ser pai de multidões. Há uma bênção para nós, a bênção da transformação da nossa vida. Nós não tínhamos condições para nada, irmão Carlos. Nós seríamos fadados a morrer nos nossos pecados e delitos perante Deus. A nossa capacidade intelectual não haveria uma falha ao nosso favor. A nossa força física não nos impediria de ir ao inferno. O nosso caminhar pela nossa natureza humana nunca agradaria a Deus, de modo que nunca a bênção de Deus se derramaria sobre as nossas vidas. Mas quando o homem falho, limitado, se encontra com Deus e faz uma aliança com Deus e segue para o desconhecido, Deus transforma a sua história, Deus muda a sua vida. Alguém dizia: este não vai ganhar nada, este não presta, vai morrer igual o pai, vai morrer igual a mãe, não vai ter nada na vida. Há uma maldição sobre essa casa, mas Deus diz: eu te chamei para ser diferente, e não haverá maldição, mas haverá bênção, e os seus dias serão transformados. Assim foi com Abraão. Deus mudou o seu nome. A mudança de nome que Deus faz com Abraão traz para ele uma outra expectativa de vida. No judaísmo, os nomes geralmente eram colocados em conformidade com o pai colocado, significando a vida, como se conduziria aquela vida. Os próprios judeus, quando acontecia alguma coisa, algumas vezes davam alguns nomes para os filhos que limitavam os filhos a uma vida pequena. Mas quando eles se encontravam com Deus, Deus transformava o seu nome e abençoava. Não tem poder no nome, dizemos assim, mas há poder naquele que sabe os nomes, aquele que conhece as histórias de vida de cada um. E quando nós nos encontramos com aquele que tem poder, ele diz: você será diferente. A expectativa para a tua vida era nenhuma. Alguém te amaldiçoou no nascimento. Alguém te aponta e te julga e fala que você não vai dar nada. Alguém te amaldiçoa aos 4 ventos. Mas quando nós nos encontramos com Deus, Deus quebra essa maldição.
Deus quebra esse prognóstico. Deus muda essa expectativa. E Deus diz: eu tenho uma mudança para ti. Eu quero te levar a lugares maiores. Eu quero que você conheça lugares diferentes. Eu quero que a expectativa da tua vida seja outra. Não se limite aos seus dias. Não se limite à tua cultura local. Não se limite ao que alguém te falou, ao que alguém disse ao teu respeito. Alguém pode querer não ter o bem você e dizer que você não presta. Alguém pode querer o teu mal e lançar palavras negativas contra a tua vida. Mas quando há uma aliança entre você e Deus, tudo isso cai por terra. Porque Deus muda o ciclo da história para abençoar a vida de uma pessoa que tem aliança com Ele. Deus olha para nós e diz: olha, rapaz, tu era pai da altura, mas agora eu quero te fazer pai de multidão. O teu nome será mudado, porque quando há uma aliança com Deus, Deus nos abençoa e transforma a nossa vida. Eu pensava de um jeito, mas quando a bênção de Deus cai sobre mim, a minha mente não é mais aquela mente pecadora, mas é a mente de Cristo. Eu olhava de um jeito, porque os meus olhares eram limitados ao mundo humano. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, Deus abre os nossos olhos espirituais. É outra visão. Nós confiávamos em nós. Egocêntrico. O homem era egocêntrico. Confiava na minha força física. Confiava nas minhas faculdades. Confiava nos meus conhecimentos. Aleluia. Mas chega uma situação, quando somos um homem de uma identidade normal, humana, ilimitada, e nada disso acontece. Nada disso resolve. Chega um determinado momento e nós encontramos um obstáculo pelo caminho intransponível, conhecido por nós como impossível. Glória a Deus. E nós não conseguimos fazer nada, porque somos homens carnais, sem nada diferente em nossas vidas. Um igual ao outro, limitado aos seus erros. Mas, quando há uma aliança entre Deus e o homem vai ficando diferente. A sua vida vai sendo transformada. A visão é de Deus, a mente é de Deus, o coração que era você que dá lugar à presença de Deus. Não é mais Ele que rege e domina a vida, é Deus que rege e conduz a vida. Aleluia! A partir desse momento, quando a nossa faculdade não ajudar, o nosso dinheiro não tiver condições para abrir aquela porta, a nossa força não poder fazer nada, encontrarmos o impossível, o Deus do impossível tem aliança conosco e fará um milagre para a glória do seu nome. Passaremos a viver experiências com Deus. Passaremos a viver o extraordinário de Deus. Passaremos a viver milagres. Passaremos a nos conduzir de maneira diferente. Não seremos mais conduzidos pelo que os outros falam. Não seremos mais conduzidos porque alguém fala. Não serei mais conduzido pelo que eu acho, mas eu serei conduzido pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Aleluia. E tudo vai se transformar na minha vida. Deus disse: sai de um. Se ele contasse para alguém que Deus falou com ele, alguém provavelmente olharia para ele e diria assim para o irmão José Luiz: tu está ficando louco. Como que tu ouviu uma voz? Como que ela mandou tu sair daqui? Para onde tu vai? Eu não sei. A voz não me disse. Só se apresentou como Deus e mandou ir. Tu está louco, rapaz. Tu vai seguir para o desconhecido. A segurança aqui, a tranquilidade aqui. Tu vai morrer.
se ele fosse dar ouvido a essas palavras, sentenças de prejuízo, de morte, de derrota, Abraão continuaria sendo Abraão em Ur dos Caldeus. Provavelmente morreria e ninguém saberia que ele existiu. Mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele deu atenção ao Espírito Santo de Deus, e ele não olhou para a palavra dos amigos, dos familiares. Ele ponderou, e ele também, ao olhar a cidade, olhar o pai, os afazeres do pai, ao olhar para fora da cidade, os muros da cidade, olhar as demais cidades, as terras, o que ele conhecia, o que ele ouviu falar sobre os povos, o mundo desconhecido para ele ponderou no seu coração. E nessa ponderação, no seu achismo humano, ele dizia: não, eu não vou, eu não posso. Olha aqui, há uma cidade estabelecida, me criei aqui, todo mundo me conhece, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus amigos de infância, há trabalho nessa cidade, há comida nessa cidade, a segurança é a terra do meu nascimento. Eu não vou sair daqui. Olha lá, eu não vejo nada além de poeira, de pedra, de morros, de matos. Eu não vejo nada além daqui. A visão humana faz isso conosco. Nós olhamos e não vemos nada. Nós só vemos dificuldade. É muito mais fácil nós ficarmos numa zona de conforto, nós ficarmos no lugar que nós conhecemos, e nós não queremos sair para o desconhecido, para o anonimato. Aleluia. Mas se eu tenho pacto com Deus, e eu tenho aliança com Deus, eu preciso me desprender do natural. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso ser conduzido como para Ele, não porque falam de mim, e não pelo que eu penso de mim mesmo, mas por aquilo que Deus tem para mim dizer: ei, segue a minha palavra, segue o caminho que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar e vou transformar a tua história. Abraão foi. Deus mudou o seu nome, mudou o prognóstico da sua vida e ampliou. E esse homem foi para o desconhecido. Não sabia o que seria o seu futuro, não sabia o que seriam os teus dias, ele não sabia onde ia morar, ele não sabia se ele encontrar alguém de bem pelo caminho, ou ele não sabia se alguém o encontraria com mal pelo caminho, mas ele entendeu que havia uma aliança estabelecida entre ele e Deus, e nessa aliança Deus já tinha multiplicado as bênçãos sobre ele, e ele já foi conquistando pelo caminho, aonde ele chegava, as bênçãos de Deus, e ele entendeu que andar com Deus é andar abençoado, andar sem Deus é andar amaldiçoado. Por isso que nós somos crentes pentecostais e deixamos o Espírito Santo nos conduzir, porque nós sabemos que não há bênção fora da presença de Deus, não há bênção afastado da casa de Deus, que é a sua igreja, não há bênção para quem não deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia! E ele foi por desconhecido, e Deus transformou o seu nome, transformou a sua história, disse para ele: rapaz, eu faço um pacto contigo agora, e tu vai receber uma segunda bênção, tu serás pai de multidões. Sabe o que é isso? A bênção que Deus tem para nós, que é a bênção da transformação, a bênção da mudança. Alguém olhava e dizia: eu vejo um bêbado. Alguém olhava e dizia: eu vejo um emprestado. Alguém olhava e eu vejo um drogado. Eu vejo alguém que é um zero esquerda, que não vai dar certo na vida. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quem sabe até nós éramos enquadrados em algumas dessas situações aos olhos humanos. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus disse: você não é mais, porque eu mudei a tua vida. O bêbado vai virar pregador, o drogado vai virar pastor, aquele que não está à esquerda vai ser um grande homem, o grande mulher de Deus. Alguém diferente. Aleluia. De modo que as pessoas vão olhar e vão dizer:
Mas não era aquele. Não era aquela. Não é possível. É aquela família. É aquele João. É aquele Pedro, não acredito. Não pode ser verdade. É verdade. Porque fez uma aliança com Deus. E quando faz uma aliança com Deus, Deus transforma tudo. O que não valia nada passa a ter valor. Porque preciosamente é depositado no seu coração a presença de Deus. Deus muda o semblante. O semblante era sisudo, depressivo, morto, desanimado. O semblante era alegre. Deus muda as coisas. Vivia reclamando, vivia murmurando, vivia dizendo que não ia dar certo, mas a presença de Deus está com ele. Aleluia! Persevera até o final. Luta e faz até o final, porque sabe que Deus recompensará o suor do seu rosto. Sabe que Deus abençoará onde colocar a sua mão, onde colocar o seu pé, porque há uma promessa, há uma aliança de Deus sobre aquela vida. Para encerrar esta mensagem, aleluia, essa segunda bênção, a terceira vamos deixar para a terceira que vem. A bênção da transformação, a bênção da mudança, ela não muda só por fora, ela muda especialmente por dentro. Alguém olhou para Abraão, depois que encontrou Abraão, depois que ele tinha saído de Ur, e olhou e viu o mesmo rosto, só que um pouco diferente, formoseado pela presença de Deus. Alguém olhou e viu o mesmo Abraão, que saiu de lá, quem sabe, só com a roupinha do corpo, só com uma trouxinha de roupa. Agora vê cabelos, vê ovelhas, vê escravos, vê servos, vê esposas, vê filhos, vê uma multidão de pessoas à volta de Abraão. Quando vai chegando perto, vai vendo que ele não está só, vai vendo que o negócio está bonito, a bênção está sobre ele. Olha, o homem se deu bem, as coisas deram certo, eu preciso chegar lá, quero saber qual é esse segredo, quero saber o que aconteceu, eu também quero. Aí entra exatamente a marca que Deus faz de nós, muda o nosso caráter. Aquele que não influenciava ninguém, passa a influenciar os outros. Aquele que falava palavras de maldição, agora fala palavras abençoadoras. Aquele que ninguém queria ficar perto, todo mundo quer se por cima dessa coisa. Aleluia. Aquele que todo mundo dizia que não ia dar nada, agora enxerga, meu Deus, como Deus é bom, como Deus mudou esse rapaz, como Deus mudou essa mulher, como Deus transformou essa casa. Era briga, o pau quebrava, a polícia vinha todo dia, agora está cantando hinos, a paz nessa casa. E a alegria e a bênção de Deus está ali. Transformou, marcou, mudou o caráter. Só fala coisa boa, só faz coisa boa, influencia as pessoas por meio. Pai de multidões. As multidões olharam para Abraão. Nós conseguimos seguir o exemplo de fé do nosso pai Abraão. Nós precisamos seguir a perseverança do nosso pai Abraão. Nós precisamos seguir os passos do nosso pai Abraão. Se tornou exemplo para todos. É isso que Deus faz com o crente. É isso que Deus faz com o cristão que serve a Deus, o verdadeiro, que tem aliança com Deus. Todo mundo olha diferente e diz: eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher. Eu gostaria que Deus olhasse para mim como olha para ele. Eu gostaria que Deus me abençoasse como abençoa ele. E nós servimos de exemplo para os outros, servimos de influência para os outros. Em uma época e uma geração que as influências da sociedade são podres, que os influencers digitais que estão por aí, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria não tem nada para dar, não tem nada para servir, não tem nada para passar, não tem nada de bom para se imitar e para se copiar. A maioria, mas tem algo bom, mas a maioria não tem, porque não tem a presença de Deus. Mas os que têm a presença de Deus são grandes exemplos para a sociedade, são grande inspiração para os nossos jovens, são grande inspiração para as nossas mulheres, são grande inspiração
para as sociedades. E quando nós recebemos a bênção da transformação, somos exemplos e marcamos a nossa história. Abraão já passou, mas hoje nós ainda falamos do seu nome. Abraão já morreu, mas o que Deus prometeu para ele, até hoje, bênção atrás de bênção vai se cumprindo. Aleluia! O que ele fez com Deus ficou marcado nas páginas da Bíblia Sagrada, para que nós pregássemos, estudássemos e observássemos a vida desse homem, para que eu e você também, na aliança que nós temos com Deus, não se rompa e recebamos nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, a bênção da transformação. Seremos diferentes na aliança com Deus. Alguém vai dizer: fala diferente, anda diferente, age diferente. É crente, é cristão. O povo olha e diz: tem aliança com Deus.